Nosso convidado de hoje é advogado, palestrante, professor homenageado pela USP e uma das vozes mais didáticas quando o assunto é explicar leis na TV. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Dr. Ilmar Muniz. Perfeito. Doutor, vamos lá. Para começar, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória. Como que foi sair, né, de uma questão de ajudante de obras para poder se tornar hoje um advogado de referência e de destaque? Eduardo, inicialmente, obrigado pelo convite. Foi assim, um prazer vir aqui. Vim que outros amigos conhecidos já passaram por aqui de muita relevância jurídica e faz esse peso voltar aqui e estar aqui com você. O que acontece? A minha vida vem de uma família extremamente humilde, Eduardo. Meu pai, que era funileiro, depois decidiu vir para a obra, começar a trabalhar com obra, e a gente, na família, passou a ser o servente de pedreiro do meu pai. Então, meu pai que era o pedreiro de fato, e a gente, o servente, como eu era o filho mais velho, eu, então, era o ajudante direto dele nessas obras para que ele pudesse construir. E assim foi praticamente todo o período até o meio da minha faculdade. No meio da faculdade, eu passei alguns concursos de estágios, então eram aqueles estágios concursados, e aí que meu pai já conseguia pagar mais pessoas para poder auxiliá-lo na obra, foi que eu consegui então migrar para a área do direito, começar realmente a trabalhar no direito. E aí foi justamente aí que eu comecei a entender melhor, porque eu estava no segundo ano de faculdade, não estava aquela situação ainda que não sabia o que era a faculdade de fato, não sabia o que era o direito. Eu era o primeiro da família a sair do ensino fundamental, então assim, a família inteira, infelizmente, ainda tinha muita dificuldade financeira, educacional, e aí investiram nos filhos, e eu pude passar dessa fase. Então a gente não tinha muita ideia do que era. Quando eu fui, de fato, para o estágio, que eu comecei a entender o que era um juiz, o que era um promotor, o que era um delegado, o que fazia, de fato, um advogado, e aí sim que eu comecei. Então essa transição foi justamente nessa fase do segundo ano de Direito, justamente por uma fase de necessidade. Eu fui para essa área por esse motivo. E a escolha do direito, ela veio motivado por quê? Algo te chamava a atenção para o direito? Por que não para uma outra área? Porque assim, eu nunca tive muita percepção do que era faculdade, né? Então a gente, uma família mais humilde, escutava só 3 áreas na vida. Ou era medicina, né, que falavam de área médica, era o advogado, ou o doutor, ou se fazer direito, ou engenharia. E até brinco. Na engenharia eu não conseguiria fazer, porque se eu fizesse uma conta 3 vezes, eu saía 3 vezes errada e eu não conseguia ter uma boa situação. Eu não gostava de matemática. A questão da medicina era muito distante de uma realidade para mim, né? Então, assim, a gente não tinha qualquer condições, até porque eu vim de um ensino público muito defasado, eu tinha certeza que eu também não teria condições reais de passar numa faculdade pública naquele momento. E como eu falava sempre na sala de aula, gostava de falar muito, o que aconteceu? Os professores começaram, olha, eu acho que o direito é interessante para você pensar, psicologia, vai por esse caminho. Foi aí eu fui fazer a faculdade, fui fazer o vestibular e minha única opção na minha cabeça era direito, sem saber de fato o que era. Eu não tinha entendimento, Eduardo, do que poderia ser o direito, como é que funcionava o direito, o que era naquela fase. Era só assim, era por exclusão. Engenharia não tinha condição nenhuma, a questão justamente da medicina também não, por questão de dinheiro, e aí sobrou o direito, mas assim que eu ingressei, assim que eu comecei a ir para a área de fato, eu vi que realmente era o que eu queria. Era o que você queria. É porque é o que eu ia comentar, né? O direito é algo que você tem que gostar, porque senão não tem como você ser um bom advogado, você ser um bom jurista, porque é uma faculdade que, na verdade, requer muito de você. Normalmente, quando a gente entra na faculdade, nos primeiros anos, até pelas matérias que são dadas, a gente não consegue se identificar logo de cara com uma área, né? Ainda que se pense que as pessoas falam, eu vou para a área do direito penal, mas o fato é que é o dia a dia, são as matérias, são por muitas vezes até os professores que vão fazer com que a gente se interesse por uma área ou outra. Em qual momento você percebeu que iria seguir para uma área do direito civil, que isso começou a te atrair? Porque eu acredito, nós vamos falar sobre a questão de ser comentarista, mas isso foi um momento posterior, né? No primeiro momento foi, eu vou seguir. Em algum momento houve uma intenção de prestar um concurso público, ser um promotor, um delegado, um juiz? Como que isso fluiu para você? Logo no começo da minha carreira, né, como estagiário, que foi esses estágios concursados, eu prestei alguns relacionado às procuradorias do Estado, passei na época, fui trabalhar com procuradores e a gente atuava basicamente em todas as áreas. Eu trabalhava no DER,
Ou seja, eu fazia parte do grupo estagiário dos procuradores que cuidavam do Departamento de Estado de Rodagem, ficava um período lá, então eu consegui ver muita coisa. Logo depois eu passei num outro concurso público para ser auxiliar da juíza, de uma juíza especificamente quando o tribunal fazia esses concursos para estagiário. Então eu saí daquele movimento de entender que era um procurador para ser, então, estagiário de uma juíza e ficar no papel de estagiário da magistratura, um período. Nesse período que eu fiquei nessas duas fases, eu tinha essa intenção de prestar um concurso público, mas ainda não me identificava. Era mais porque, assim, falavam muito da estabilidade, falavam muito do salário, que era um bom salário, que era muito estável, que era uma profissão muito bem requisitada. Mas o que fazia o juiz, o que fazia o procurador, não me encantava, né? Eu não me sentia encantado com aquilo. Até que no final desse estágio da magistratura, eu decidi trabalhar também em escritório de advocacia. Falei, eu quero também passar por essa fase, de ver essa experiência. Foi quando eu comecei a lidar com o cliente, ver o problema de perto, ver as pessoas ali que chegavam desesperadas e às vezes a única experiência dela era aquele advogado para resolver. E eu comecei então a me identificar um pouco mais com isso. E como eu passei por essas áreas, eu passei por todas as áreas do direito. Então, civil, trabalhista, civil, de fato, previdenciário, e acabei indo para o direito penal também e aprendendo muita coisa. E aí foi, na carreira, eu fui me identificando, vendo os problemas de perto, vendo que realmente aquilo me encantava, e a advocacia foi me encantando com o tempo. Então, já no final da faculdade, lá para o 4/5º ano, eu já não tinha mais nenhuma vontade de prestar concurso público. Já tinha sido concursado, né, em vários concursos que eu tinha prestado, passado em vários, mas eu não queria ser concursado porque aquilo não me apetava. Eu não queria aquilo para mim. Eu falei, não é o que eu quero não quero ter a mesma rotina todos os dias, eu não quero ser, de fato, uma pessoa que espera voluntariamente as coisas chegar, eu quero ter uma vida mais ativa. E aí sim eu falei, não, acho que é a advocacia. E aí, quando eu me formei, assim, na minha época eu não prestava a prova antes, né? Quando eu fiz em 2009, você fazia no finalzinho do ano para ver se você conseguia pegar a OAB no começo. Eu já fiz, já passei, peguei a OAB. E quando eu peguei a OAB, falei, olha, é o que eu quero para a vida e eu vou tocar aqui como advogado. Mas nesse mesmo momento eu já virei professor, né? Porque a faculdade me chamou para ser professor. E aí, num dado momento, né, da tua trajetória, você vira comentarista dos programas. Como isso surgiu? Foi bem depois, Eduardo. Primeiro, toda essa trajetória como advogado, eu me formei em dezembro, em janeiro eu estava dando aula na faculdade, na mesma faculdade que eu estudei. Porque o que aconteceu? Foi bem naquela época do ENAD, que o ENAD chegou para as faculdades, aquele primeiro momento que as faculdades tinham a obrigação de fazer ENAD. O coordenador da faculdade me fez uma proposta. Como eu vinha de um histórico de notas muito boas, era um aluno muito dedicado, diferenciado na faculdade, ele falou para mim uma próxima minha, olha, se você fizer o ENAD, você for muito bem no ENAD, até 70% eu te dou um computador, 80% do ENAD eu te dou uma bolsa de pós, e se você acertar acima de 80% eu te dou uma vaga de professor aqui na faculdade. Falei, olha, o que eu tenho a perder? Né? Nada, então vou fazer, tenho que fazer a prova de qualquer jeito. Fiz, consegui ter a pontuação que ele esperava, e de fato ele me chamou para ser professor auxiliar. Então eu entrei com uma pós-graduação que eles tinham fornecido à faculdade, e eu já virei professor. Eu fiquei 7 anos como professor. Então, entre advogado e professor, eu fiquei 7 anos lecionando em universidade e em alguns cursinhos preparatórios para a OAB. Depois de muito tempo, eu vi que ficar em faculdade, ficar fechado numa faculdade, também não dava para atuar na advocacia da forma que eu queria. Porque eu queria ter uma vida mais livre, de poder viajar, fazer júri, pegar casos para resolver. E aí, então, em 2017, eu recebi o primeiro convite para dar uma entrevista em um programa de rádio que tem ainda na Rádio ABC. Quando eu cheguei lá para fazer essa primeira entrevista, o próprio jornalista falou para mim, pô, você não quer ficar vindo aqui com a gente, comentar toda quinta-feira? Porque eu fui comentar, na época, a questão do presidente Lula, que estava aqueles processos da Lava Jato, aquelas questões. Ele falou, você puder vir mais vezes, porque você conseguiu explicar bem, conseguiu mostrar para a gente o que é o caso, para a gente poder explicar para o nosso público. E aí eu comecei. Então, uma quinta-feira, depois foram 2, depois foram todas as quintas-feiras fechadas, aí já ocorreram outras entrevistas e aí começou, de fato, essa vida de comentarista além de advogado. E aí eu larguei a faculdade, eu fiquei só como comentarista e como advogado de fato. Até porque a faculdade, a docência, né, às vezes as pessoas têm uma impressão de que você chega lá, dá aula e vai embora. E não é só isso, você tem todo, na verdade, um roteiro a ser seguido, as provas, as reuniões de coordenação, né? Enfim, é muito mais. E talvez isso
acredito que ocupou um tempo que já não lhe cabia mais. E hoje você é comentarista de programas de peso, né? E que eventualmente atinge uma grande massa. A gente sabe que o direito, ele é muito juridiquês, né? Se a pessoa não tiver uma linguagem simples, a pessoa que está do outro lado acaba não entendendo. Como você encontrou esse tom para poder, dos comentários, das situações que se apresentam, levar para a dona de casa, para o estudante, uma informação da qual ela entenda de forma natural? Eduardo, acho que isso começou justamente na época que eu iniciei dando aula. Eu era aluno em dezembro e virei professor em janeiro. Então, eu sabia o que o aluno precisava ouvir, porque eu estava ali recentemente. Eu sabia a dificuldade, sabia o que as pessoas estavam passando no primeiro semestre, porque eu passava por aquilo. E eu tinha a total ciência de que muita gente que está numa faculdade, iniciando, está passando às vezes uma grande dificuldade financeira, vem de uma família mais humilde e precisa ter uma linguagem com uma forma mais fácil de entender. E essa eu acho que era a função do professor. Isso, assim, que mais me pegava. O professor ele tem que se virar de todas as formas possíveis para fazer o aluno entender. Todo mundo tem que sair entendendo. E aí eu comecei a perceber, nesse decorrer da minha vida acadêmica, que se eu explicasse o mais simples possível, eu atingia todo mundo. O que sabia menos, o que sabia mais, o que tinha menos facilidade, o que tinha mais facilidade. E eu comecei a entender que não era a forma de parecer quanto mais intelectual que me faria um melhor professor ou ser homenageado na USP como eu fiz, mas sim que todos saíssem de lá com conhecimento, seja quem for, mais aquela senhorinha que está ali depois de anos iniciando uma faculdade ou aquele jovem que veio de uma escola particular que tem uma grande facilidade de interpretação. Então, eu entendi que era isso. E quando eu fui para a televisão, quando eu fui para a rádio, eu levei esse conceito. Se eu falar da forma que a pessoa que tem mais dificuldade entende, com certeza aquele que não tem também vai entender. Então eu comecei a igualar o raciocínio da forma mais fácil possível. E principalmente pela minha família, né? Como eu venho de uma família que as pessoas eram muito humildes, eu parei para pensar, se eu vou falar com a minha mãe, se eu vou falar com as minhas tias de um assunto jurídico, eu vou explicar para ela a aposentadoria dela, e eu começar a falar aqui de forma juridiquês, ninguém vai entender nada, eu vou parecer um idiota falando, essa é a grande realidade, e só vai atrapalhar a nossa comunicação. Então eu chegava, tia, ó, vamos desenhar aqui, ó, tá vendo? Você fez tanto tempo, é assim que funciona. E na televisão foi basicamente isso. Então quando eu fui a primeira vez para uma televisão de grande repercussão, que eu fui debater um assunto, que na época eram já para falar de assuntos criminais, eu tinha que falar uma linguagem que aquela senhorinha que estava assistindo entendesse. Porque não era para que eu pudesse entender ou eu me passasse como intelectual, mas sim para que ela pudesse sair dali com conhecimento de informação, que era esse o papel do nosso programa ali naquele momento. E aí acho que aí foi essa dinâmica que eu comecei a criar. O mais simples, o mais fácil, o mais didático possível. E a televisão a gente sabe que tem um tempo rápido, né? Então as coisas acontecem muito rápido e quando vem uma matéria para você comentar, qual é a estratégia? Primeiro, eu gostaria de saber se você já tem conhecimento do que vai ser passado no programa, né? E tendo ou não, qual a estratégia que você adota para fazer o teu comentário, se posicionar de uma forma que seja imparcial, né, e que passe a informação, porque assim o peso do que você está dizendo também, ele tem a sua relevância para aquela pessoa que está ouvindo, né? Uhum. Eduardo, é muito de cada situação, de cada programa. Como eu venho de histórico de vários programas diferentes, eu fui me adaptando a cada cenário. Então, se você está numa televisão que tem uma dinâmica, que eles te passam um conteúdo antes, eles querem que você elabore uma frase um pouco maior, eles querem que você tenha uma explicação um pouco maior e dá tempo para isso, você encaixa dentro do tempo que você tem. Mas é muito raro, falando hoje em dia, que qualquer programa de televisão ou qualquer programa de rádio te dê um briefing antes. Basicamente, você chega lá e você vai conhecer o que aconteceu na hora. Na hora. Então, vamos pegar, por exemplo, o Alô Você, que eu participava junto com o Bate, e com a doutora Eliana Passarelli, que veio aqui, é uma grandíssima amiga. A gente chegava lá, a gente não tinha noção do que ia passar no dia. Porque são notícias factuais, ou seja, acabou de acontecer. Então, quem tinha basicamente uma ciência das matérias que iriam passar, talvez era o Bate, porque eles passavam pauta. Mas nós, que éramos comentaristas, não tínhamos a mínima noção. Então, nós assistimos o caso junto com o público, inclusive. Então, começava a matéria, a gente ficava prestando atenção na matéria, e aí o Bate, né, ou qualquer outro apresentador, quando foi o Aqui Agora, como foi o Primeiro Impacto, vira pra gente e questiona. Ou seja, da cabeça dele, do que ele pensa na hora, e a informação que ele acha relevante para ser comentada, inclusive.
E aí, então, você tem que ter essa dinâmica de, na hora, ter entendido o caso, saber a questão jurídica sobre aquele assunto, porque você tem que ter um cuidado muito grande para não falar uma besteira jurídica, porque, como você mesmo disse, eu estou falando para milhares de pessoas. Então, o que eu estou falando ali, uma senhorinha vai pegar aquilo como verdade e vai utilizar aquilo depois, seja para ir discutir com o advogado dela ou algo do gênero. Então, eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande. E depois, eu não posso me aprofundar especificamente no caso, porque eu não sou advogado do caso. Então, meu comentário ele é jurídico e superficial sobre a situação em si. Então, é necessário você criar essa dinâmica. Por isso que não é todo mundo que tem essa facilidade no primeiro momento de estar na televisão ao vivo. E a gente estava ao vivo. Então, não tinha como tempo de errar. Não tinha tempo de você voltar. Peraí, eu errei, deixa eu voltar aqui rapidinho. Deixa eu consertar o que eu falei. Não, era batido. E quem conhece o bate sabe. O tempo, ele é assim, né? 250% ligado ao mesmo tempo. Acontece um monte de coisa. Então, a gente sempre teve que treinar. E uma pessoa que me ajudou muito, muito nessa dinâmica foi a doutora Helena Passarelli. Ela, olha... É isso que eu ia te perguntar, porque ela já veio aqui, né? Eu já entrevistei ela e, assim, ela é uma comentarista de opiniões ímpares, né? E ela consegue trazer com muita propriedade. Foi uma professora para você? Foi, com certeza, assim. Eu tive o prazer de conhecê-la no SBT, né? Nós dividimos bancada, então a gente fazia de terça e quinta juntos. E de lá, ela virou minha cliente no escritório. De lá, ela virou minha amiga, de viajar, de conhecer minha família, de frequentar minha casa. Então, eu digo que a doutora Helena Passarelli, além de ser uma pessoa que eu me inspiro como profissional, porque ela tem uma trajetória no direito absurdamente respeitável, eu digo isso com toda clareza por conhecer centenas de milhares de pessoas no direito, hoje ela é a representante do Ministério Público mais relevante que nós temos no país, a mulher do Ministério Público mais relevante, na minha opinião, que tem no país é ela hoje, e de uma caridade, de uma bondade, de uma percepção humana. Coerência, né? Assim, as pessoas não têm ideia. Ela faz aquele perfil bravo que ela tem, né? Aquela cara séria dela, até brinca que aquilo ali é só o perfil dela, mas como ser humano, né? De me mandar mensagem e falar, olha, corta o cabelo, faz assim, faz assado, menino, faz assim, ela me chama de menino, menino, faz assado, menino, faz isso. Como se fosse um filho como mesmo, se fosse né? um carinho de um filho. E eu tenho por ela uma admiração que já tinha como, né, um espectador, depois me tornei um fã como ser humano dela. Então ela realmente me dava os toques, porque ela está na televisão há anos. Ela faz comentários coerentes e ímpares, como você mesmo disse, há anos. Então ela falou, olha, seja você, vai lá, fala o que você pensa, não tem problema, só sustenta o que você está falando, né, vá até o final. Então ela de fato foi a minha professora, eu digo isso com todas as palavras, né? Eu tenho um amor por ela ímpar de tudo que ela me fez. Teve alguma situação em algum dos programas que você estava à frente como comentarista que te chocou a ponto de você... algum crime ou alguma situação que te chocou a ponto de você realmente, naquele momento, não saber se posicionar, não pela falta do conhecimento jurídico, mas pelo impacto que aquilo te causou? Muitos, Eduardo. Teve alguns casos, assim, que tanto eu, como a doutora Eliana, como os apresentadores que estavam no momento, passamos por situações que foi muito relevante para que a gente pudesse falar, mas muito difícil de ser apenas profissional naquele momento. Eu vou pegar um caso específico, pegar dois que acho que simboliza bem. Um caso foi daquela moça que foi arrastada durante 1 quilômetro por aquele monstro. E eu juro que eu tentei, com todo o cuidado do mundo, de escolher as palavras a que eu pudesse falar, porque nós não podemos esquecer que tem muita gente envolvida nisso tudo. A família da vítima, a família dele, pai e mãe que não tem nada a ver com aquilo. Então, todas as minhas falas, por mais duras que fossem, eu tomava um cuidado muito grande. Mas confesso a você que por vários momentos isso me embargou muito de falar. Nós estávamos com a Dani no dia, a Dani que estava apresentando esse caso. A Dani entrou em lágrimas, ao vivo. Ela não conseguiu segurar as lágrimas porque a gente recebeu o material, né, a gente recebeu a matéria com as filmagens sem os cortes. Então a gente viu a moça assim que ela estava acabando de ser resgatada. Então a gente viu aquela cena terrível. E um outro caso que me chocou muito foi não vou chamar de pai e mãe porque eu não posso considerar assim, mas 2 seres que espancaram uma criança de 2 anos até a morte. E a gente ficou naquela questão, e quando eu fui falar, mas foi por muito pouco que eu não disse algum palavrão, né? E eu ficava com esse cuidado para poder, de fato, entender que eu tenho um público que eu tenho que respeitar, eu tenho pessoas envolvidas, mas além de tudo eu sou um ser humano. E aquilo mexia comigo demais. Então esses 2 casos, como outros que aconteceram, mas me tornaram assim um aprendizado de
momento de falar, a forma de falar, de que forma nós temos que se colocar nesse momento. Hoje nós temos a questão do true crime, né, de uma muito evidente, se glamorizando, na verdade, assassinos, levando para as plataformas de streams. Você acredita, dentro da tua vivência no direito, dentro, né, da tua vivência dentro da televisão, que isso pode fazer com que as pessoas desenvolvam um interesse em estar no mesmo lugar? Olha, Eduardo, quando saiu na Netflix aquela notícia que a Suzana iria, né, estava numa negociação, e segundo o que tinha vazado na televisão, que ela ia receber uma bolada muito grande para poder falar, eu disse uma frase que depois eu pensei até que ia ser processado por isso, né? Mas eu volto a repetir porque eu sustento o que eu falo. O Brasil, infelizmente, não só o Brasil, mas aqui nós temos uma situação um pouco atípica em relação a isso, que nós não vangloriamos nossos heróis. Eu não vi nenhuma grande reportagem e nenhum tipo de ato na Netflix ou em qualquer outro streaming falando da professora que salvou aquelas crianças e depois morreu queimada. Ninguém falou dela. Então, a gente, infelizmente, no país, nós temos esse ato de vangloriar, de uma forma até esquisita, o criminoso. Parece que é meio que romantizando o perfil do crime. Isso é um perigo, como você mesmo disse, não só de estimular as pessoas a fazerem alguma coisa, mas desestimular quem faz o bem, desestimular quem realmente merecia estar sendo homenageado. Nós temos grandes exemplos de homenagear pessoas porque elas eram drogadilhos e eram artistas, mas ninguém fez, por exemplo, com um pai de família que luta, que trabalha, que sustenta a família, que acontece. Eu não vejo esse palco todo para isso. Eu acho que a gente tinha que inverter um pouco essa história. A gente tinha que dar mais espaço para histórias de superação, pessoas que lutaram, que conquistaram, sem roubar, sem matar, porque depois você deixou de ser criminoso, você deixou de fazer, é uma obrigação sua. Porque você quer palco para isso, porque você quer ser aplaudido por isso. E aí, infelizmente, isso tem estimulado sim. E por que você acredita que a televisão, a mídia traz isso? As pessoas têm um interesse Vende, pela desgraça, pelo que é ruim? O ser vende, humano sim, tem interesse. sim. Como você disse, né? Não falam, por exemplo, de uma cientista que fez milhares de pessoas andarem, mas falam daquela que assassinou o pai com machadada. Uhum. Isso é mais interessante O público gosta, Eduardo. É natural das pessoas terem essa sensação meio mórbida. É a mesma coisa da questão do subjugar animal, como tinha no circo, né? As pessoas gostavam de ver, senão não tinha palco para aquilo. Existe uma necessidade humana que todos nós temos uma certa tendência à questão da perversão, de olhar para isso com um pouco de curiosidade, do mal, do que foi feito. Mas isso é um pouco cultural, isso é estranho. Porque se a gente pegar em lugares onde não tem essa tendência criminosa, com tantos crimes acontecendo, você vê que eles não têm esse público para isso. Então, infelizmente, é um pouco cultural. Nós nos damos muito com o crime no dia a dia e parece que nos aproximamos mais dessa realidade. Então, quando aproxima da gente dessa realidade, fica mais fácil de ver, fica mais interessante de ver, porque eu já vi um vizinho fazer, porque eu sei um vizinho que faz, porque eu já vi alguém fazer, eu conheço um feminicida. Então, e isso que eu ia falar, nós temos o próprio exemplo do crescimento de feminicídio, né? Não que isso nunca existiu, a gente sabe que existe, a gente talvez não fosse tão noticiado, talvez não passasse tanto na nossa barra, né, Uhum. de acesso pelas redes sociais. Isso estimula. Você acredita que isso estimula? Então, olha, ele foi lá, ele bateu na mulher, eu vi uma impunidade, porque no final das contas não aconteceu nada, matou a mulher, né? Por que eu não posso fazer isso com a minha mulher? Você acha que isso estimula? Isso é ruim? O que eu quero dizer assim, no momento que a gente traz uma notícia que tem como objetivo mostrar, não faça isso, isso é um crime, você vai preso, a mulher tem que ser respeitada, dentro desse exemplo que eu estou dando do feminicídio. A inversão de valores, das pessoas acharem, nossa, mas isso está virando cada vez mais comum, cada vez eu vejo mais isso acontecer, né? Tô aqui com a minha companheira, não estou muito bom hoje, vou bater nela também. Você acha que isso acontece? Ou seja, há uma distorção de valores do que se pretende passar? Olha, o que eu posso te dizer é que é uma dificuldade muito grande nessa balança da informação e de quem recebe. Eu tenho clientes que passaram, já vi situações de familiares conversando no meu escritório, principalmente assim, mas eu vejo lá não dá nada. Eu vejo lá não dá nada.
Então, a gente também tem que começar a passar o tempo que ele ficou em cana. O tempo que o feminicídio ficou lá 40 anos, ele saindo depois de 40 anos acabado. Se isso acontecer. Aí nós temos dois pesos muito grandes. A realidade é, a nossa lei é muito fraca, permissiva, frouxa. E o feminicida entende isso. Porque dentro do padrão da prisão, nós sabemos muito claramente que por mais que ele pegue os 40, os benefícios, a lei de execução, as questões pendentes, vão melhorar a situação dele. Aí ele faz o cálculo, isso é interessantíssimo. Quando chega um criminoso que a gente vai atender de alguma forma, ele já vem com o cálculo pronto. Se eu pegar é tanto, eu tenho tanto de não sei o que lá, eu faço isso não sei aonde acontece isso. Então, esses benefícios que a gente mostra muito, sem mostrar o outro ponto, que é você vai ficar em cana durante esse período, estimula. Nós temos que começar a mostrar também, ó, foi preso, saiu depois de tantos anos, perdeu todo o patrimônio, começou a acontecer isso, para mostrar um resultado. Porque o que a gente mostra é, olha o tanto de feminicídio, mas olha, vai ficar impune. E aí o criminoso, né, o perverso, pensa assim, ah, não deu nada para João, para mim também não vai dar. Nós recebemos aqui o secretário de Segurança Pública de Santo André, o Carlos Seco, e ele disse justamente isso, sobre uma situação que ocorreu, né, na Avenida do Estado, onde pegaram os bandidos, esses bandidos foram condenados, teve toda uma instrução processual, mas a mídia só mostrou o que tinha acontecido, a tragédia, né? E que no momento que talvez a gente comece a mostrar as consequências, quanto tempo essa pessoa ficou presa, qual foi, na verdade, a pena que ela teve, as pessoas reflitam um pouco maior, e até às vezes os próprios bandidos, né? Que tenham conhecimento dessa questão. A internet hoje ela é um movimento assim muito rápido, né? As informações, na verdade, elas chegam muito rápidas. Você entende que é importante esse movimento entre a televisão e a internet? Qual que você acredita que leva um conteúdo mais conciso, mais saudável, Olha, a título de informações? eu vou dizer o seguinte, né? Por estar na televisão desde 2017, em equipe de jornalismo e também agora estando em grupos que estão crescendo na internet. O mais importante é a seriedade da notícia, né? O conteúdo de informação, os dois vendem iguais. Então, o que de fato faz motivar a televisão a andar e o que faz hoje os canais andarem são patrocínios. Então, e o patrocínio quer números. Essa é uma realidade. E os números se dão com base no que você passa. E quanto mais você tem informação que agrega certo grupo, você vai ter mais relevância para ter mais conteúdo para passar. No entanto, o que me preocupa muito com a internet é a falta de responsabilidade de muita gente de passar informações que não são verdades. Na televisão, dificilmente uma notícia passa por uma única pessoa. Ele vai passar pelo jornalista, ele passa pela produção, ele passa pelo chefe de jornalismo da redação. É averiguado se aquela informação é verdadeira. Passa por várias pessoas para que depois, então, isso vá ser notícia. E se tiver alguma falha, tem a retratação, mas, em regra, passa por muita gente para acontecer uma falha. E tem a checagem, o jornalista vai no local, conversa com as pessoas. Eu já acompanhei uma reportagem do início ao fim, e quando chegou no dia de passar, se detectou não ter consistência na fala da vítima, não passou. E era uma matéria que realmente, assim, iria dar uma grande repercussão para aquele horário, para aquele dia. E não passou. A gente perdeu a matéria e ficou passando reprise de outra coisa. Agora, na internet, as pessoas não estão preocupadas com isso. Né? Porque você botou uma câmera na sua frente, botou um celular, gravou, começou a te dar repercussão, você não está se importando com a consequência daquilo, até porque você não tem nenhum preparo, às vezes, para entender as consequências do que você fala. Então, a internet é o meu único, assim, um ato que eu tenho de mais preocupação são as fake news. São a falta de responsabilidade, são os incentivos de pessoas para cometerem atos. Por exemplo, esses meninos que falam um monte de bobagem aí, que incentivam outros jovens a fazer outras bobagens. Eu vou dar um exemplo clássico até para as pessoas entenderem melhor, Eduardo. Pessoas que ficam empinando moto, postando, crescendo na internet com isso. Fazendo racha. Fazendo racha, isso é incentivo. Mas aí tem um influenciador muito grande que coloca. Então, essa falta de responsabilização, essa falta de fiscalização, não na internet, mas sim em quem a propaga, é que me preocupa. Falta lei. Falta uma lei mais rigorosa, uma fiscalização mais rigorosa. Eu não diria que faltaria lei, falta braço para fiscalizar. Essa é a realidade hoje. Porque a gente está falando, por exemplo, quem vai fiscalizar isso? De que forma nós vamos ter esse cuidado? É as big techs que vão fazer isso? Elas querem realmente fazer? Elas estão preocupadas com isso? Elas estão preocupadas em olhar conteúdo por conteúdo? Elas têm mecanismo para isso? Então a gente vai começar a ter esse problema de fiscalização. Lei nós temos.
A apologia ao crime é crime, você ter o incentivo de forma a situação velada é crime, você jogar conteúdo sensível é crime, mas quem é que fiscaliza isso de fato? Quem é que vai estar aí nessa fiscalização? Esse é o problema. Porque às vezes isso acontece só quando a repercussão de uma situação, por exemplo, como nós vimos agora recentemente, né, daquela bebê que foi pelo tio e pelo padrasto, aí vem uma repercussão e aí as autoridades são obrigadas, até por conta do clamor público, a tomar uma atitude. Aí as coisas andam, né? Fora disso, parece que as coisas não caminham. Por conhecer muitos delegados, muitos promotores, ter amigos, ser muitos meus clientes no escritório, é uma coisa que eles falam, e assim, eu não vou justificar, mas explica muita coisa. Realmente falta braço para que façam as coisas. Eu vou pegar o caso de um escrivão que uma vez eu discutindo com ele, assim, né, um amigo, e ele falou, eu tenho 700 inquéritos que eu tenho que tocar. Ele falou, eu sozinho tô tocando 700 inquéritos. E o Mário, eu tô tocando 700 inquéritos de crimes graves. E todo dia sobe um mais aqui para mim. Eu quero dar atenção aos 700 inquéritos, mas eu sou um ser humano sozinho. Aí ele falou, você vê que na delegacia às vezes não tem um papel para poder... E às vezes tem papel para imprimir. Para imprimir. Então, assim, a grande realidade, nós somos um país muito rico, mas com muita corrupção e falta de vontade para que as coisas realmente aconteçam. Porque o investimento em segurança, em uma segurança realmente qualificada, talvez apolie também político, né? Vai conseguir investigar melhor político, talvez nem é o que eles querem. Então, eu não quero dizer assim que realmente isso se justifica, mas explica. Nós estarmos com um país em que, infelizmente, tem tanto crime e tantos deles terem uma impunidade por falta de investigação. Hoje, entre o escritório, né? Você está à frente do escritório na área criminal? Lá, na verdade, a gente atua full service em todas as áreas, porque tem outros advogados que atuam com a gente. Tá. Estando à frente do escritório e como comentarista, o que te traz mais satisfação? Uma pergunta difícil, Eduardo. São duas histórias bem diferentes, né? No direito, além de ser, de fato, ainda a profissão que sustenta, que caminha na minha vida, eu tenho a possibilidade de atuar, de fato, ajudando as pessoas. Eu tenho hoje cerca de 6 mil clientes só de golpes financeiros, que tomaram golpes financeiros no meu escritório. Então, estou ali no dia a dia com aquelas pessoas. Eu consigo sentar, tomar café com as pessoas, ver o problema, às vezes, sabe, ajudar de fato o caso. Já na questão de ser comentarista, é o meu momento de praticamente hobby. Então, eu vou porque eu gosto de estar ali, eu gosto da minha opinião, eu gosto de participar, eu gosto do ambiente de televisão. Eu comecei a gostar muito de tudo isso. Então, eu diria que é uma questão de completar. O direito, o escritório, ainda é a profissão que eu gosto de fazer, que eu gosto de atuar, mas hoje ser comentarista é o meu momento de felicidade, é o meu momento de distração, é o momento que eu faço as coisas com bastante carinho. Já aconteceu, de repente, você encontrar alguém e falar, nossa, eu vi um comentário seu e eu concordo com você por um certo posicionamento, isso já... Já. É engraçado porque a gente acha que as pessoas não assistem, né? Tava até brincando, quem assiste é minha mãe, até falava isso brincando, mas... Não tem noção da repercussão, não tem noção né? da repercussão. Mas de eu ter chegado no shopping para sentar e uma pessoa sentada e me falou assim, olha, aquele dia que você falou aquilo, eu fiquei pensando, eu não concordava com você. Mas depois eu fiquei pensando, você tem razão, era isso mesmo e tal. E a gente vê o tanto que a gente influencia as pessoas. Né? O nosso comentário, as nossas opiniões. E é muito interessante isso. Desde que a gente possa levar uma forma da pessoa pensar diferente, dela começar a refletir. Já é o suficiente. Para mim já é o suficiente. Ela não precisa concordar comigo, porque nem eu às vezes estou certo. Eu volto, né? Eu falo, não, realmente você falou, tinha razão, eu volto na minha opinião. Mas você poder abrir a possibilidade das pessoas a ter um novo ponto de vista, em especial com conhecimento jurídico, é muito importante, porque aí sai da fake news, né? Então, quando a pessoa fala, mas isso acontece de tal jeito. Não acontece, ó. A lei fala isso, a lei fala aquilo, é assim que acontece na lei, não é culpa do delegado, aqui é a lei que fala isso. Aí faz a pessoa refletir de forma diferente, isso é muito importante. Você divide bancada, né, com os comentaristas, já aconteceu de você divergir ao vivo, assim? Não, eu não concordo, por exemplo, com a própria doutora Eliane terem pontos de vista diferentes? Assim, com a doutora Eliane, muito raríssimos. O que mais, assim, teve no caso dela é ela me completar, né? Eu falar uma opinião, ela falou, além disso, eu também acho tal coisa, ela completar aquele raciocínio. Até porque, acho que foi isso que eu me dei tão bem com ela. Nós somos muito parecidos em algumas coisas, em alguma forma de pensar, no raciocínio. Então, dificilmente. Mas já dividi a bancada com outros comentaristas que discordei paulatinamente do que ele falou. E tá tudo certo, né? Mas dá tempo para poder estender uma discussão de pontos de vista? Às vezes dá. Se o apresentador, aí depende do canal, né, depende do programa, que ele percebe que aquilo vai dar
vai dar engajamento, aí que ele sustenta aquilo para poder dar mais discussão. E se você, claro, for respeitoso e aquilo for, de fato, um debate de ideias, segue. Eu tive, de fato, recentemente, no próprio Alô Você, estava sendo substituído pelo André Azeredo, grande André, uma pessoa brilhante, maravilhosa, está hoje na Record. O André estava apresentando o lugar do Bate, quando o Bate saiu de férias, e a doutora Eliana também estava de férias. Aí ficou eu e o Coronel Roberto, né? E o Coronel Roberto tinha uma opinião, eu tinha outra. E ele sustentou a dele, eu sustentei a minha, e depois brincando, passou, aconteceu, e aí saiu a matéria do que estava falando, e justamente o que eu falei aconteceu. Aí eu fui pra sacanear, mandei um áudio para eles dois, viu? Da próxima vez eu dou uma bola de cristal para poder falar que eu consegui acertar de novo. Mas é natural você discordar. O que já vivenciei em situações, Eduardo, é ter já a constatação de ter pessoas mal educadas debatendo com você. Que ela não entende, sai do ponto de vista de ideias, ela quer ofender diretamente você. Aí eu já tive situações como essa, principalmente não com comentarista, mas com apresentador. Já tive essa experiência ruim de ter uma apresentadora que peguei ela no dia ruim, ela foi extremamente mal educada, extremamente sem noção, e aí eu tive que, né, tentar contornar aquilo, porque primeiro o programa era dela, e segundo, porque eu não queria passar uma situação ao vivo com ela naquele momento. Sim, até porque isso ia repercutir De para a forma tua ruim. imagem, isso ia repercutir Exatamente. de forma ruim. E, por exemplo, quando acontece isso sai vai para os bastidores? Existe uma... Vai. Os bastidores da televisão é como bastidor de qualquer empresa, né? É de escola, faculdade, da nossa casa. O bastidor é bastidor, as pessoas saem da situação em si e tem um debate real ali depois. Como essa apresentadora. Depois ela veio me pedir desculpas, porque assim, até para as pessoas entenderem o que aconteceu, né? Eu fui chamado para falar sobre golpes que aconteceriam nas férias. Eu fui como advogado das vítimas. Falar, olha, cuidado para você não alugar uma casa que não existe. Quando for alugar, tenha certeza, comprar viagem que não existe e tal. Eu não sei o que passaram para ela, ela nunca tinha me visto. Primeira pergunta, ela falou, você acha legal ser advogado de bandido? Primeira pergunta dela, assim, ao vivo, todo mundo sentado, ela me pergunta isso. E aí eu vi que ela estava um pouco... Você nem estava nessa situação. né? Não sei se ela leu Advogado Criminalista e ela já quis atacar, né? Ela já chegou atacando. E aí eu me contou e falei, não, calma, peraí, tá, eu fui explicando. Aí depois eu falei assim, olha, eu não entendi, eu te fiz alguma coisa? Teve alguma coisa na pauta que falaram que eu fiz para você? Ela, me desculpa, eu acho que eu entendi errado. Mas não fez isso para também dar uma apimentada no programa, talvez? Não sei, o programa dela não tinha esse perfil. Isso que mais me chamou a atenção, né? Era um programa da tarde, programa de mulheres, né? Que era assim, era pontual, um advogado senta, fala, cuidado com os golpes de internet, cuidado com os golpes de alugar casa sem comprar passagem, e vai embora, se despede. Era isso. A minha participação era de 3, 4 minutos, inclusive. Se estendeu para 7, porque eu tive que sair explicando o que aconteceu. Eu vi o diretor cobrando ela, me cobrando. E depois a gente foi pro bastidor, eu falei, olha, desculpa, eu queria entender se eu te fiz alguma coisa, se alguém falou alguma coisa que eu falei, porque eu não entendi seu ponto de vista a tentar me atacar. E ela entendeu que ela tentou atacar mesmo, desnecessário. Mas assim, você releva, né? Eu já tive situações antigamente, no começo da carreira, que aí eu ia pro embate, né? Então, já na Rádio ABC mesmo, assim que eu comecei, ia muito político. E aí o político, ele tá treinado para te transformar aquilo num debate, né? Uhum. E aí eu perdi a linha. É a ideia, né? É a ideia dele também, inclusive. Ele sabe que ele vai fazer os cortes para aquilo. E aí, na hora que ele vinha, eu falava, não, você tá mentindo, não é isso. Aí eu já perdi um pouco a linha. Hoje, com mais maturidade, e depois de ter uma aula com a doutora Helena Passarelli, eu já entendi que, deixa, não adianta eu me justificar, não adianta eu tentar... ter paz do que ter razão. Vou ter paz. É exatamente isso. Se você tivesse que dar um conselho, né? Pro estudante de direito que quer seguir a advocacia ou que quer, enfim, uma promotoria, qual conselho que você daria hoje? Olha, Eduardo, hoje a realidade é muito diferente de quando eu comecei, né? Eu digo que eu comecei ainda na máquina de escrever, em 2009 ainda tinha advogado que peticionava com máquina de escrever. Hoje tudo é voltado para a internet. Então, se eu pudesse falar para o estudante hoje, que foram meus alunos, ou se fossem meus alunos, primeiro, use o momento da faculdade para realmente se dedicar ao máximo que você puder a ter conhecimento, fundamentalmente. Então, esquece só o barzinho que você faz toda quinta, quarta, sexta-feira que você faz. Foque em entender, foque em aprender muito, porque isso faz muita diferença no final das contas. Depois, o network é importantíssimo nesse momento, com colegas de sala, com professores, com profissionais da área. E depois, comece a entender o mercado. E o mercado hoje o direito se tornou algo digital. O direito está voltado ao mundo digital. Então,
vai se especializando nisso, porque vai ser justamente esse o ponto que vai fazer a diferença. E quando você diz digital, não só do direito digital, mas a questão da exposição, de levar conteúdo, de você ir para as redes sociais, de você ser um comentarista, um apresentador, nesse sentido, mudou muito, né? Exatamente. Hoje a captação de cliente não é mais o cliente porta a porta. Hoje a captação de cliente pouco é indicação. A grande massa da vinda do cliente para um escritório é a internet. Então a pessoa tem que entender isso. Ah, eu não gosto de me expor. Desculpa. Até porque a profissão Precisa. vai contra o, né? Exato. Você precisa disso hoje. Então a pessoa tem que entender. Ah, não gosta de fazer vídeo? Tudo bem, então entenda como funciona a questão do pagar para aparecer na internet. Comece a entender que hoje o seu cartão de visita é o seu Instagram, é o seu TikTok, é a sua rede social. Não adianta. Se a gente não entender isso, está fora do mercado. Porque muitos advogados, na verdade, ficam muito centrados em sentar, peticionar, escrever. Não que isso não tenha sua importância, e tem um momento para isso, né? E até por, às vezes, falta de afinidade ou por não querer se expor, porque tem muita gente que é de bastidor da advocacia também, né? Que às vezes não gosta nem de falar com o cliente, gosta de sentar e gosta de produzir. Mas esse advogado, nos dias atuais, né? Esse profissional do direito, né? A gente está usando aqui o exemplo da advocacia, mas ele vai acabar ficando para trás, porque é um caminho que não tem volta. Exato, não tem condições. Assim, eu vejo dois pontos de vista importantes. Se você realmente falar, não é para mim, eu tenho, né? Eu tenho 2 irmãos formados em Direito. O mais novo trabalha comigo e coordena no escritório, e o do meio foi para concurso público. Ele falou, não é para mim. Eu não gosto de atender pessoas, eu não gosto de falar com pessoas. Ele foi para concurso público. Mas na advocacia, eu acho que tem 2 caminhos. Ou você então vai trabalhar no bastidor, fazendo petição, né? Ali a questão meio mais maçante do direito, e aí você tem que ir para um escritório que já existe, ou ter um parceiro seu que capta alguém para você, e vai ter o outro que realmente vai ser o empresário, que vai ser a exposição que vai fazer vir o cliente. O comercial, né? O comercial da coisa. Se você for unicamente o advogado do escritório e você não tiver esse perfil, você vai fechar. Você não vai ter cliente. Isso é uma questão óbvia hoje. E o cliente é muito interessante hoje. Ele procura pela rede social. Ele, assim, eu tive indicação de alguém. Ele vai na indicação, ele fala, ó, confie pela indicação, mas ele vai te perguntar onde você está. Aí ele vai no seu Instagram. Aí ele vê sua vida. Ele vê seu TikTok, ele vê o que você fala. As avaliações do Google, né? A avaliação do Google. Então, assim, esse é o perfil novo do cliente. A gente tem que olhar para nós hoje. Quando a gente vai comprar hoje, a gente já não mudou o perfil também? A gente não vai hoje para a internet fazer compra, ou pelo menos na pesquisa? É a mesma coisa de Até um advocacia. restaurante, se você, na verdade, quer conhecer um restaurante, você entra e você vê a pessoa falando, a comida veio fria, na verdade, o garçom foi mal educado, você já descarta. Exato. Você já vai para um outro. E assim os serviços também, Qualquer né? coisa. Por isso que é importante. É uma pena que muitos profissionais não consigam ainda enxergar e estejam presos, na verdade, essa questão da advocacia tradicional, né? Porque realmente, hoje em dia, eu também concordo com você, as redes sociais, essa exposição é extremamente necessário para que o advogado seja um advogado de sucesso. Nós temos uma pergunta final do nosso programa, que eu queria que você voltasse um pouquinho lá quando você ajudava, na verdade, o seu pai, né? Enfim, toda a sua trajetória. E me respondesse, se você estivesse à frente de um tribunal, prestes a receber uma sentença pela sua trajetória de vida até o dia de hoje, qual que você acha que seria a sua sentença? Olha, em um ponto de vista, se deu certo, se foi procedente. Se você está realizado, se você está orgulhoso. Eu acho que eu ultrapassei, Eduardo. Eu acho que foi Extra Petita. Extra Petita, é isso que eu ia falar. Eu acho que foi Extra Petita o que aconteceu na minha vida. Por mais que eu tivesse pensado lá atrás que eu iria me dedicar, que eu iria tentar ser o melhor que eu pudesse, eu jamais imaginei que eu chegaria onde eu cheguei. Então, por isso que eu me vejo na obrigação hoje em dia de auxiliar pessoas que estão começando e tentando ter um caminho. Porque é uma forma pequena que eu posso fazer de retribuir o que Deus me fez. Porque lá atrás, quando eu olhava lá, sentado, comendo marmita, né, passando um episódio muito triste que eu passei na minha vida acadêmica, né, eu tive situações, e olhar para cá é assim, realmente quase que um milagre tudo o que aconteceu. Então foi muito além do que eu pedi nos meus pedidos, tem acontecido.
E não necessariamente sorte, né? E também dedicação, porque você no começo da nossa conversa disse que você tirava boas notas, estudava, né? Ainda que não tenha tido no momento inicial a percepção do que era o direito, aí talvez nesse sentido deu sorte de ter afinidades e gostar do direito, né? Porque poderia ser uma faculdade que você tivesse começado, na verdade, como muitos começam e chegam no segundo, no terceiro ano e falam, não é para mim, o direito não é para mim. Porque o direito realmente não é para todos, né? Ser advogado não é para todos. Eu queria agradecer a tua colaboração aqui com essas informações, desejar que você continue essa trajetória de sucesso, né? E levando aí de uma forma didática, de uma forma simples, a dona de casa, o estudante de direito, aquela pessoa que está à frente da televisão, não só empatia com as situações que te trazem, né, nos programas, mas também informação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Finalizamos aqui o nosso podcast. Se você está gostando do nosso conteúdo, vai lá, se inscreve no nosso canal e até a próxima entrevista. Muito obrigado. Obrigado.